Vamos lá, vamos ver quais são os objetivos dessa nossa aula. Olhem só, nós vamos conhecer os tipos de acentos gráficos em português, conhecer os dígrafos, que são encontros de letras, e praticar diferentes fonemas de português. Gente, em português existem 4 tipos de acentos. Nós temos o acento agudo, tá? Que seria como la tilde em espanhol. Por exemplo, essa palavra chapéu, chapéu. O acento agudo, ele representa justamente um som aberto, ok? Um sonido aberto em las vocales, tá? Então, literalmente, eu vou abrir mais a minha boca, né? Para pronunciar essa vogal, chapéu, el. Outro acento que nós temos é o acento circunflexo. Ele, gente, representa o quê? Os sons fechados, tá? Sonidos cerrados de las vocales. Então, olhem só essa palavra, você, você. Vejam como é diferente, né? Chapéu, olha só o som desse E. El, você, você. Então, né? O E do chapéu é e o E do você é E, tá? Temos o tio, né? Que, na verdade, ele nem é considerado um acento, tá? Mas ele representa o quê? Um som nasal. Então, quando eu tiver o tio em cima das vogais, né? A ou O, essas vogais vão ter um som nasal. Por exemplo, sessão, não, tá? Caminhão, coração. Também posso ter em cima da vogal O, né? Por exemplo, o verbo pôr, que seria poner em espanhol, pone, né? Em português é põe, põe. É uma palavra bem nasal, né? E nós também temos, gente, um outro acento, que é a crase, né? Também chamado de acento grave. Ele vai acontecer, né, da união da preposição a, tá? Mais o artigo a, artículo a. Ou a preposição a mais o pronome demonstrativo aquela ou aquelas. Por exemplo, vou à praia. Esse vou à praia, gente, o que significa? Significa que aqui eu tenho uma preposição a mais um artigo a. Então, essa junção, né, é representada com a crase, tá? Outro exemplo, eu fui àquela festa na semana passada. Eu fui àquela festa na semana passada. Então, esse acento, o acento grave aqui no aquela, representa justamente isso, né? Que junto com esse pronome demonstrativo aquela, eu também tenho a preposição a junto dele. Tá bom? Então, esses daqui são os 4 acentos gráficos que temos no idioma português. O que mais nós temos, gente? Por exemplo, os dígrafos, né? Que são encontro de letras, tá? Olhem só o que nós temos em português. Temos o CH, né? Que tem esse som, ó, né? Então, chato, cheiro, achar, tá? Outro dígrafo que nós temos é o encontro do L e do H.
Quando o H está junto com o L, ele fica com um som de I. Então, como que eu leio essas palavras aqui, ó? Alho, trabalhar, velho, malha, tá? Outro dígrafo que nós temos é a letra N junto com a letra H, né? Esse som aqui, gente, vai ser como la N do espanhol. Então, como que eu vou ler essas palavras? Senhor, banheiro, conhecer, caminho. Outro dígrafo que nós temos é o encontro dos dois R's, tá? Quando eu tiver, né, os dois R juntos, ele me dá um som do J do espanhol, tá? Então, por exemplo, corre, bairro, errado, terreno, tá? E essa forma, né, de falar, tá? Também tem muitas variações no Brasil. Tem pessoas que falam assim, corre, né? Com esse som parecido com o do espanhol, tá? Mas, de maneira geral, né, ele tem o som do J do espanhol, tá? Como eu falei para vocês, corre, bairro, errado, terreno. Quando eu tenho o encontro dos dois S's, eu vou ter o mesmo som do S do espanhol. Então, por exemplo, assento, assar, passear, tá? E outro dígrafo que eu tenho é o GU, né? Como que eu vou ler essas palavras aqui, ó? Guerra, guitarra, guincho, tá? Então, eu não pronuncio o U, né? Mas ele faz com que o G na frente das vogais E e I tem o som de GUI, tá? GUI ou GUE. Tudo bem? Vamos, então, agora a gente praticar um pouquinho os sons vocálicos que nós temos, tá? Eu vou falando e vocês podem repetir comigo. Então, vamos lá. Pato, teto, copo, rato, fino, luz, tá? Vamos para a próxima. Vogais abertas e fechadas. Pé, aqui eu tenho a vogal aberta. E P, aqui eu tenho a vogal fechada. Avó, vogal aberta, que seria abuela. Avô, vogal fechada. Céu, que é cielo, tá? Ó, céu, né? E olhem aqui, seu, céu, seu. Esse seu aqui, gente, é um pronome pessoal, tá? Então, isso aqui é para vocês verem, né, os diferentes sons da vogal E, tá bom? Vamos passar para o próximo. Alguns sons, gente, nasais, de vogais nasais. Então, vamos lá. Pão, fim, bom, mãe, cão, pão, mão, limão, não, bomba. Vocês podem ver, gente, aqui na número 2 e na número 3, nós temos duas palavrinhas que terminam em M, né? Quando a palavra termina em M, eu não pronuncio o M, ele simplesmente me indica um final nasal. Então, fim, bom. Estão vendo? Vejam que eu não falo fim, bom, né? Eu não vou pronunciar o M, tá? Ele fica assim com um som nasal. Fim, bom. Vamos para o próximo. Agora, gente, alguns ditongos, que são junção de vogais. Olha só. Pai, mãe, caixa, céu, quente, caixa. Opa, repetiu de novo aqui. Peixe, mão, céu,
oi. Ai, repetiu o céu também, mas tudo bem. Assim a gente memoriza mais, tá? Vamos lá para o próximo. Agora, alguns encontros consonantais, gente, olha só. Prato, né? Aqui eu tenho encontro consonantal do PR. Blusa, né? O B e o L. Chave, do CH. Tronco, TR. Globo, GL, tá? Temos também, gente, aqui os sons do R, né? Forte e fraco. Então, por exemplo, quando uma palavra começa com R, vai ter o som forte, o mesmo som do J do espanhol, rato, né? A número 2, carro, tá? Aqui, né, eu já tinha falado para vocês, quando eu tenho encontro dos R's, eu vou ter esse som do J do espanhol. Agora, quando o R estiver entre duas vogais, quando ele for intervocálico, vai ter o mesmo som do espanhol, por exemplo, caro, né? E mar, tá? Quando ele está no final da palavra, gente, podem ter várias pronúncias, depende da região do Brasil. Então, tem pessoas que pronunciam assim, mar, outras pronunciam mar, outras pronunciam mar, tá? Todos estão corretos, né? Tudo vai depender do sotaque, do acento, né? Da região da pessoa, tá? O português, ele tem isso, essa flexibilidade, né, gente? Dependendo de onde a letra está, né, estiver na palavra. O S, gente, ele pode ter vários sons, tá? Olhem só aqui a primeira palavra, casa, tá? Aqui, o S, ele tem o som do Z, né? O zeta, que é aquele som assim, tipo do zancudo, né? Zzz, tá? Então, casa, né? Quando a palavra começa com S, tem o mesmo som do espanhol, tá? Sapo. Quando eu tenho dois S's, mesmo som do espanhol, passo, né? E aqui, asa, né? Como o S está entre duas vogais, é intervocálico, som do Z, do som do Z, tá? Muito bem, vamos ver aqui o que mais nós temos. O X, gente, é uma letra que também pode ter sons variados, tá? Então, olha só essa primeira palavrinha, taxa. Aqui o X, ele tem som de CH. Olha a segunda palavra, exame. Aqui o X, gente, tem som de Z, né? Terceira palavra, táxi. X, aqui tem o som de KS, né? E outro som que o X também pode ter, olha aqui, sexta, né? Aqui o X tem som de S, tá? Então vejam quantos sons pode ter, né, a letra X. Ah, como que eu vou saber que som tem, gente? Estudando, né? Você tem que... Existe algumas regrinhas, né, que a gente pode ver mais adiante, tá? Mas, né, via de regra, gente, quanto mais vocês lerem, né, praticarem a compreensão auditiva, né, vendo televisão, filmes, séries, tá? Mais vocês vão ter domínio, né, desses fonemas, tá? Quanto mais estudar, né, gente, melhor. Não tem segredo, né? Tem que praticar. Agora, gente, aqui temos as acentuações. Dependendo de onde o acento estiver na palavra, ela vai ser de 3 categorias, né? Que são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? O que é uma palavra oxítona? É quando a última sílaba é a sílaba tônica.
Paroxítona, a segunda sílaba é a sílaba tônica. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, tá? Então, olha só, café, né? Aqui, fé, a última sílaba é a tônica, então uma palavra oxítona. Jardim, din é a sílaba tônica, então uma palavra oxítona. Agora, reparem nessas duas palavras, ó, mesa, livro, né? Em mesa, o me é a sílaba tônica, então uma palavra paroxítona. Livro, li é a sílaba tônica, então uma paroxítona. E a 5 e a 6, ó, técnico, mágico. Aqui, gente, a terceira sílaba é a sílaba tônica, então uma proparoxítona. Tá certo? Aqui também existem várias regrinhas, né, de acentuação, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, só explicando aí como que funciona, tá? Principalmente, né, onde vai a acentuação das oxítonas e paroxítonas, tá? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Mas a paroxítona e a oxítona tem algumas regrinhas, tá certo? Bom, gente, por hoje é isso, tá? Então agora você pode conhecer os acentos gráficos em português e pronunciar corretamente os diferentes sons de algumas letras.